Olá, paz do Senhor. No devocional de hoje iremos aprender um pouco sobre a relação de Jesus com Maria e José e o que o Senhor nos ensina através do período que ele esteve aqui na terra e como podemos aplicar isso para as nossas vidas. No Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 2, versículo de número 51, assim está escrito: E desceu e foi com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Hoje iremos aprender sobre a relação de Jesus com seus pais, com Maria e José. O que nós podemos, de primeiro ponto, aplicarmos para os nossos dias de hoje, nesse contexto de crise, nesse contexto turbulento, é que Jesus era um filho submisso, era que Jesus era um filho respeitoso, era que Jesus sempre foi uma criança que ouvia a voz de seus pais, ouvia a voz de Maria, ouvia a voz de José. E para os nossos dias de hoje isso é uma lição muito importante. Passamos um contexto em que a estrutura da família tem sido atacada, em que a estrutura da família tem sido ofendida, onde pais não conseguem mais ouvir palavras educadas dos seus filhos, onde filhos não conseguem mais enxergar a autoridade dos pais em suas vidas. Nesse contexto de coronavírus, nesse contexto de diversos decretos de quarentena, onde diversas famílias estão reclusas em casa, creio eu que possa ser uma oportunidade para todos nós repensarmos sobre as nossas relações familiares. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo muito sábio, mesmo sendo muito inteligente, cheio da glória de Deus, ainda assim ele era submisso a Maria e a José. Ainda assim ele sabia ouvir a voz daquela que era conhecida por ser sua mãe e aquele que era conhecido por ser seu pai. Nós precisamos, nós, como filhos, você que está nos assistindo agora neste devocional, aplicar e enraizar esse princípio, o princípio da submissão aos nossos pais. A palavra de Deus nos ensina que os filhos devem honrar os pais para que nos vá bem e para que os nossos dias se prolonguem na terra. Aproveitemos esse período tão conturbado e de tantas crises para fortificar os princípios cristãos da nossa família e aprendermos com Jesus, aprendermos a sermos submissos e a respeitar os nossos pais, aprender a respeitar a instituição divina que é a família. Um outro ponto que aprendemos nesse contexto da relação entre Jesus e seus pais, Maria e José, é que Maria e José sempre ensinaram Jesus. Maria e José aplicaram em Jesus os costumes judeus daquela época, aplicaram em Cristo os ensinos para as crianças naquele contexto. E isso serve para nós também. Os pais precisam instruir os seus filhos no caminho em que eles devem andar, aplicando não só com exemplo, mas com palavras, ensinando a palavra de Deus. Nesse contexto em que estamos todos em casa, em que estamos reclusos por conta desta grande crise, desta quarentena, é o momento de sentarmos como família, fortalecer os nossos cultos domésticos e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Que você, pai, você, mãe, que todos nós, como família, possamos compreender isso. Possamos, os filhos também, receber os nossos pais, ouvir a ordenança deles e também ouvir a ordenança das autoridades. Que em nome de Jesus, o culto doméstico possa fortalecer isso nas nossas vidas, com o ensino do respeito dos filhos aos pais, que os pais possam ensinar aos seus filhos os princípios da palavra de Deus. Esse é um momento de aproximação familiar, esse é o momento de nos aproximarmos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filhos, entre família como um todo. Que em nome de Jesus possamos vencer essa crise com oração, com jejum, com estudo da palavra de Deus em casa, com instrução aos filhos e os filhos que possam ouvir os pais. Que em nome de Jesus possamos permanecer firmes na palavra de Deus. E que a partir de hoje a busca pelo Senhor possa se intensificar, possa estar mais aguda, que possamos sermos mais submissos à palavra de Deus, possamos compreender mais o que Deus quer de nós e buscá-lo, sempre com jejum, oração e palavra. Termos fé em Jesus, termos a fé no nosso Cristo, porque é a fé em Cristo quem nos leva para a salvação e quem nos dá a paz. Jesus está conosco, o Espírito Santo está na minha casa, está na sua casa. Peça para Ele lhe instruir e lhe ensinar, porque a paz que excede todo entendimento, aquela paz que é dada por Deus para nós, vai inundar a nossa vida, vai inundar a nossa família, em nome de Jesus. Fique com Deus.